Fala, seu menino, sua menina, tudo certo? Sabe montar uma curva de aquecimento e interpretar essa curva? Então, esse é o tema da aula. Então, vem comigo. Olá, pessoal. Eu sou Elon e hoje vamos falar sobre esse tema, curva de aquecimento. E vamos aprender então os elementos, que estão nessa curva de aquecimento. Vamos começar aqui falando sobre temperatura de fusão. Bom, a temperatura de fusão é a temperatura que essa transformação física, fusão, acontece. Por exemplo, aqui tem o, o estado sólido, que está sendo representado aqui como um gelo, ele vai receber energia na forma de calor e vai se transformar em um líquido. Então, essa transformação de sólido para líquido é a fusão. E a temperatura que isso acontece é chamada de temperatura de fusão, ou também ponto de fusão. Outro processo importante é a solidificação, que é o inverso. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. A fusão ocorre pela absorção de calor. Aqui, essa solidificação ocorre pela liberação de calor. Então, o líquido libera calor, o calor está sendo removido, a energia é removida desse sistema e ele se transforma no estado, então, sólido. Essa é a solidificação. A temperatura que a solidificação e a fusão acontecem é a mesma temperatura para determinada substância. E aqui tem alguns exemplos de temperatura de fusão. O alumínio, a fusão é em 660 graus, o ferro, 1538 graus Celsius, ouro, 1064,18 graus Celsius, e a água funde a 0 graus Celsius. Outra transformação importante, outro conceito importante, é a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor. E esse processo, a ebulição, acontece em uma temperatura fixa para substâncias. É diferente de evaporação e calefação, já vimos em aulas anteriores. Então, a ebulição é um processo turbulento que acontece em uma temperatura fixa para substâncias. Então, a energia é fornecida ali, na forma de calor para o líquido, e ocorre essa transformação de estado físico. E por que a temperatura é fixa para substâncias? Porque toda a energia que está sendo absorvida aqui pelo líquido está sendo utilizada para romper as ligações intermoleculares que existem aí nessa transformação do estado líquido para o vapor. E a condensação? No recipiente tem o vapor, que foi, no caso, houve a transformação do líquido para o vapor. Então tem esse vapor ou gás ali dentro do recipiente. Então, se fizer o resfriamento desse vapor, vai ocorrer a mudança de fase, do gás vai se transformar em líquido. E isso também ocorre pela liberação de energia. O gás vai liberar energia e se transformar em líquido. Então, isso é a temperatura de condensação. Alguns exemplos aqui. O nitrogênio, no estado líquido, ele passa para o estado de vapor a temperatura de menos 196 graus Celsius. Já o etanol é outra substância, ele passa do estado líquido para o vapor a 78 graus Celsius. A água já ocorre a 100 graus Celsius, essa transformação. Aí eu já respondo, é possível fazer com que líquidos inflamáveis entrem em ebulição? É possível. Em laboratório, isso quando é feito, é realizado esse processo nessas mantas ali de aquecimento. Não ocorre o aquecimento usando chamas, como está sendo mostrado ali na água, abaixo. Então usa mantas de aquecimento para não deixar com que vapores entrem em contato ali, com as chamas. E aí, dessa maneira, evita acidentes, Então, olha só, temperatura de fusão e ebulição para substâncias e misturas.
Essa é uma grande vantagem, porque usando essa temperatura de fusão e ebulição, é possível diferenciar misturas de substâncias. Para substâncias, o ponto de fusão e ebulição são constantes, e já para misturas, né, o ponto de fusão e ebulição não são constantes. Aqui, lembrando que muitas vezes substâncias, até mesmo em livros, né, é chamado de substâncias puras, mas não precisa dizer substâncias puras, isso é um pleonasmo. Se já fala substância, já subentende, já entende que é puro. Então, a curva de aquecimento é um gráfico, né, que demonstra o comportamento de uma amostra frente ao aquecimento. E a vantagem de construir essa curva de aquecimento é uma visualização rápida para determinar a pureza da amostra. É possível, então, determinar se é uma mistura ou uma substância. Vamos ver como isso acontece aqui, ó, na construção de uma curva. Como que essa construção é feita? Primeiro é realizado um experimento, o experimento de aquecimento de um sólido, até esse sólido chegar no estado de vapor. Então, ali dentro do recipiente tem uma substância e a gente vai aquecer essa substância que inicialmente está no estado sólido. E a gente vai medindo a temperatura e cronometrando, né, o tempo à medida que esse experimento acontece. Olha aqui, então no início está no estado sólido. À medida que a gente aquece, a temperatura vai subindo e o tempo vai passando. Depois que chega em uma determinada temperatura, começa a ocorrer a formação do líquido, ou seja, começa a ocorrer a fusão, e durante a fusão a temperatura é constante. Por isso existe esse patamar aí, ó, em azul, né, onde a temperatura não altera, a temperatura permanece constante. E essa temperatura também é chamada de ponto de fusão. Então, durante a fusão, quais estados físicos existem nesse recipiente? Existe o estado sólido e líquido. Depois de um tempo, todo sólido vai ter se transformado em líquido, e aí sim a temperatura volta a subir. Então, somente quando existe líquido que a temperatura retoma, né, essa subida. E note que durante a fusão, calor está sendo fornecido, e mesmo assim a temperatura não é alterada. E depois de fornecer bastante calor, começa então a ocorrer a ebulição. Existe na ebulição o estado líquido e o estado gasoso. E a temperatura nesse ponto, né, também é constante. A temperatura de ebulição é chamada também de ponto de ebulição. E quando todo líquido já se transformou em vapor, a temperatura volta a subir. Então existe aí o estado gasoso, né? Então essa é a curva de aquecimento. E dessa maneira é representada, né, a curva de aquecimento. Tem o estado nas regiões ali com estado sólido, sólido e líquido, somente líquido, depois líquido e gasoso e por último somente gasoso. E se chegar nesse ponto aqui, ó, pegar essa substância que foi aquecida, é possível resfriar essa substância. Então, vai ter a curva de resfriamento, que ela é semelhante à curva de aquecimento, só que é o inverso. À medida que o tempo passa, vai ocorrendo a diminuição da temperatura, e o ponto de fusão e o ponto de ebulição são os mesmos, porque a temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. Então, essa é a representação aqui, né, somente da curva de resfriamento. Um caso interessante, né, na transformação da água do estado líquido para o sólido. Ocorre um comportamento anômalo da água. O que é anômalo? Né? É algo incomum do que se espera. Né? Geralmente, o que acontece para a maioria dos casos, das situações, é que à medida que a temperatura vai sendo diminuída, né, à medida que diminui a temperatura das substâncias, as moléculas vão se aproximando uma das outras, ou seja, o volume ocupado vai diminuindo. Mas na água, entre 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, começa a ocorrer uma organização das moléculas.
E nessa faixa de temperatura, a organização das moléculas faz com que ocupe um volume maior. Então, entre 4 graus e 0 graus ocorre uma expansão da água. Por isso que muitas vezes acontece o rompimento de garrafas, né? Se encher uma garrafa até a tampa e fechar bem e colocar dentro do congelador, essa garrafa vai romper. Isso já aconteceu alguma vez com você? Bom, então esse é um fato interessante, né? O comportamento anômalo da água, entre 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, prosseguindo, vamos construir aqui uma curva de aquecimento da água. Aqui foi feito já algumas anotações ali, né? Tem a temperatura inicial, T0 igual a menos 20, e foi prosseguindo aí, ó. Então, como que a gente construiria essa curva de aquecimento? Bom, ali em T0, a temperatura inicial, né, é menos 20. Então, T0 está bem aqui em cima do eixo Y, que é a temperatura. E aqui a gente marca, então, menos 20 graus. T1, aqui no tempo igual a 1, a temperatura é 0. Então, a marcação é bem em cima também desse eixo X, né, que é o tempo. Então, nesse período aqui, ó, que foi passando o tempo, a temperatura foi se elevando até chegar em T1. De T1 até T2, a temperatura permaneceu em 0 graus Celsius. Então, aqui, ó, vou ligar esses pontos também. Durante esse tempo aqui, ó, ocorre a fusão da água, né? O estado sólido passa para o líquido, a temperatura permanece constante. E de T2 a T3, em T3 a temperatura, aqui em T3, ó, a temperatura subiu até chegar em 100 graus Celsius. Marcando aqui esse ponto de encontro. Então, de T2 até T3, a temperatura foi subindo. Chegou ali em 100 graus Celsius, de T3 até T4, a temperatura permaneceu constante. Então, quando a temperatura é constante, indica que está ocorrendo uma transformação física, né? Nesse caso aqui, está ocorrendo a passagem do estado líquido para o gasoso, para o vapor, né? Então, aqui está ocorrendo a ebulição da água. Em T5, a temperatura está indo para 110 graus. Então, vamos terminar aqui, aí de 110 até esse ponto T5. Então, aqui de T4 até 5, né? Até T5 ocorreu o aumento da temperatura. Então, essa é a curva de aquecimento da água, né? A gente poderia completar aqui, colocando os estados físicos em cada região. Vamos lá? Olha só, aqui no estado de T0 até T1, o estado físico que existe é o estado sólido. Vou colocar somente um S aqui, ó. De T1 até T2 tem o estado sólido mais o estado líquido. De T2 até T3 tem somente líquido. De T3 até T4 existe o estado líquido e vapor. Líquido e vapor. E depois somente vapor. E se pedir aqui, qual é a temperatura de fusão da água? Temperatura de fusão está aqui, ó. É 0 graus Celsius. É o momento que ocorre a fusão. Como que a gente sabe que está ocorrendo a fusão aqui? Porque existe o estado sólido e líquido nessa região. Então, aqui está ocorrendo a fusão. E ali, ó, onde tem líquido e vapor, está ocorrendo qual transformação? É a ebulição. Ebulição. Porque existe dois estados físicos aqui. Então, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, é aqui em 100 graus Celsius, onde está ocorrendo essa transformação. Tudo certo com essa construção da curva de aquecimento? Então, vamos continuar. Eu disse, né, que olhando para essa curva de aquecimento, dá para saber, dá para identificar se é uma mistura ou se é uma substância.
Ah, como que isso é feito? Ah, é porque quando é uma mistura, não existe aqueles patamares de temperaturas constantes. Lembra que durante a fusão aqui, para a substância, a temperatura é constante e durante a ebulição também? Para misturas, né, misturas comuns, isso não acontece. Existe uma faixa aqui, de temperatura que ocorre a fusão. Existe uma faixa de temperatura que acontece a ebulição. E então, de forma simples, a gente olha para o gráfico e consegue identificar, diferenciar, né, as substâncias de misturas. Então, olhando essas duas regiões aqui, se não tem o patamar de temperatura fixa, aí mistura. Agora, existem dois casos especiais, né, de misturas. Existe a mistura eutética e mistura azeotrópica, que essas misturas se comportam como uma substância em uma determinada região. No caso aqui, a mistura eutética se comporta como uma substância aqui, durante a fusão. Mas durante a ebulição, a temperatura que há durante a ebulição indica que é uma mistura, certo? Então não tem como confundir com uma substância, porque a temperatura de fusão é constante. Na substância, na fusão e na ebulição tem que ser constante a temperatura. Então aqui a mistura eutética. E mistura azeotrópica. Essa segunda aqui, a mistura azeotrópica se comporta como uma substância durante a ebulição. E ali na fusão existe essa faixa de temperatura, né? A temperatura não é constante durante a fusão para a mistura azeotrópica. Então dá para a gente notar aqui, essa faixa de temperatura durante a fusão. Então esses são os dois casos de mistura das curvas de aquecimento. Então vimos aqui que são 4 tipos de gráficos, né? Na substância é como esse aqui, existem os patamares, essas regiões aqui, de temperaturas fixas na fusão e na ebulição. A mistura comum, existe essa região de temperatura, né? Onde está ocorrendo a fusão e a ebulição. Mistura eutética e azeotrópica. Em uma das regiões a mistura está se comportando como uma substância. Mistura eutética se comporta como substância na fusão. Mistura azeotrópica se comporta como uma substância na ebulição. Então, esse é um tema que cai muito em provas, né? Aqui é uma questão que caiu no PAIS UNB, no ano de 2019, no PAIS primeira etapa. Eu não vou responder essa questão agora, vou fazer outro vídeo resolvendo, mas peço que você pause aí o vídeo, anote em seu caderno e tente resolver esse exercício. E depois você confere a resposta. Tudo certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de como montar uma curva de aquecimento, o que é temperatura de fusão, o que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição. E espero que você tenha entendido. E se assistiu até aqui, deixe seu like. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Quando você dá o like, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E assim ele distribui esses vídeos, essas videoaulas, né? Então, dessa maneira, esse vídeo pode chegar a mais pessoas. E eu te agradeço por ter assistido até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.